Quarta aula: Noções sobre campo elétrico. Um dos conceitos mais importantes da física é o de campo. Ele se refere a uma região em que ocorrem certas interações com determinadas regras em um intervalo de tempo. Para facilitar a compreensão desse conceito, podemos fazer uma analogia com o nosso dia a dia. Quando consideramos, por exemplo, uma quadra de vôlei em que está ocorrendo um jogo, estamos falando de um espaço onde estão acontecendo interações que seguem as regras do vôlei durante certo tempo. Em física, a ideia de campo está relacionada à propriedade de uma região ou de um ponto do espaço em virtude da existência de algum agente físico. No exemplo acima, podemos considerar os jogadores como agente físico. A presença de um agente físico em um ponto altera o espaço em torno dele, de modo que podemos atribuir a cada ponto uma grandeza física que o caracteriza. Para esclarecer melhor esse conceito de campo como propriedade do espaço, podemos usar como exemplo o planeta Terra. Sabemos que qualquer corpo próximo do planeta será atraído em sua direção. Isso ocorre por causa de uma propriedade adquirida pelo espaço ao redor do planeta, denominada campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra é uma propriedade da região do espaço ao seu redor em que os corpos são atraídos para nosso planeta, isto é, sofrem a influência dele. É preciso também ficar clara a ideia de que a existência do campo gravitacional da Terra está intimamente ligada à existência do planeta. Se a Terra deixasse de existir, seu campo também desapareceria. Isso indica que a fonte de um campo e o campo em si não podem ser isolados, já que um não existe sem o outro. A física procura medir a influência exercida por um campo e definir sua fonte, agente físico, considerando essa interdependência. No caso do campo gravitacional da Terra, sobre qualquer corpo situado em um ponto desse campo, atuará uma força de atração, que é a força gravitacional ou peso, dirigida para o centro do planeta. O mesmo acontece com as cargas elétricas ou com um corpo eletrizado. Colocando-se um eletroscópio próximo a um corpo eletrizado, nota-se que a esfera metálica é tirada de seu equilíbrio devido a uma força de repulsão ou atração, dependendo do sinal das cargas dos corpos. Com esse procedimento, é possível verificar a existência de um campo na região ao redor do corpo eletrizado que interage com a esfera do eletroscópio. A esse campo damos o nome de campo elétrico, que é um campo de forças de origem elétrica. Assim, chamamos de campo elétrico o espaço ao redor de uma carga elétrica. Na eletrostática,
uma carga qualquer Q, livre para se deslocar ao redor de uma carga fonte Q fixa, é chamada de carga de prova ou carga teste. Ao colocarmos uma carga Q1 em um campo elétrico, cuja fonte é uma carga Q, ela fica sujeita a uma força elétrica F1. Outra carga Q2 no mesmo campo fica sujeita a outra força elétrica F2. Se considerarmos as cargas Q e Q1 positivas, a força F1 será de repulsão. Se a carga Q2 for negativa, a força F2 será de atração. Pelo princípio da ação e reação, a carga Q experimenta as mesmas forças F1 e F2, devido à interação com os campos elétricos das cargas Q1 e Q2. Mas, em geral, desconsideraremos as forças atuantes em Q. É comum utilizar a expressão gerar para falar do campo elétrico. Por exemplo, o campo elétrico gerado por uma carga. Esta expressão, se pensada como dar existência, procriar, pode causar confusão, visto que existiria uma ordem ou sequência. Porém, o campo existe pelo fato de a carga existir, quase em sincronicidade. Assim, quando aparecer a expressão gerar, tenha esse entendimento implícito. Pare e pense. Usando um corpo bem leve e eletrizado em um pêndulo eletrostático, é possível detectar a presença de outros corpos eletrizados. O que existe ao redor dos corpos eletrizados que possibilita essa detecção? Vetor campo elétrico. Dizemos que em um campo é atribuída uma grandeza física a cada ponto dele. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia. É comum os boletins meteorológicos apresentarem isotermas, isto é, linhas sobre determinada região geográfica cujos pontos possuem a mesma temperatura. Assim, as isotermas sobre o mapa mundi podem ser consideradas um campo de temperatura, como a linha do equador térmico. Então, nesse campo, todos os pontos sobre uma mesma linha apresentam a mesma temperatura. Naturalmente, em um campo de temperatura, a grandeza física atribuída a cada ponto do campo é a temperatura. No caso do campo elétrico, a grandeza física que atribuímos ao espaço é um vetor, que recebe o nome de vetor campo elétrico E. Dessa forma, o vetor campo elétrico é a grandeza física que caracteriza o campo elétrico, assim como a temperatura caracteriza um campo de temperaturas. Vale lembrar que a um vetor se associam um módulo, que é a intensidade, uma direção e um sentido. Portanto, sempre existirá um campo elétrico na região ao redor de qualquer distribuição de cargas. E para cada ponto situado nesse campo, temos um vetor campo elétrico correspondente. Para discutirmos as características do vetor campo elétrico, vamos considerar o campo elétrico de uma carga Q positiva, por exemplo,
fixa em um ponto A e uma carga de prova Q1 sobre o ponto B. Como vimos, a carga de prova fica sujeita a uma força F1. Ao trocarmos a carga Q1 por outras cargas pontiformes, Q2, Qn, no mesmo ponto B, elas serão submetidas a outras forças elétricas dadas por F2, Fn. Essas forças possuem a mesma direção e seu sentido depende do sinal da carga em que a força atua. A propriedade fundamental do campo elétrico é que, para um mesmo ponto, a razão entre a intensidade das forças elétricas e as respectivas cargas de prova é constante. F1 sobre Q1 é igual a F2 sobre Q2, que é igual a Fn sobre Qn. Essa relação ela é constante. Denominamos essa relação vetor campo elétrico ou campo elétrico. O fato de a razão F sobre Q, que expressa o campo elétrico, ser constante para um ponto do espaço, indica que o campo elétrico não depende da carga de prova Q, nem da força F a ela submetida. Isso mostra que, de fato, se trata de uma propriedade do espaço. E igual a F sobre Q, ou F igual a Q vezes E. Em módulo, E igual a F sobre módulo de Q, ou F igual a módulo de Q vezes E. Com a expressão definida, podemos notar que a direção da força elétrica é paralela ao vetor campo elétrico, isto é, possui sempre a mesma direção. Já o sentido da força elétrica pode ser coincidente com o vetor campo elétrico se a carga de prova for positiva, ou contrário ao vetor campo elétrico se a carga de prova for negativa. Supondo o campo elétrico é horizontal e orientado para a direita, temos, primeiro caso, se Q for menor que zero ou Q for negativo, o campo E a força F têm sentidos opostos. Segundo caso, se a carga de prova for maior que zero ou carga de prova for positiva, o campo elétrico E e a força F têm o mesmo sentido. A unidade de medida do campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb. Exercício resolvido. Exercício de número 3. Uma carga Q igual a 6 microcoulomb é colocada em determinado ponto de uma região do espaço, sendo submetida à ação de uma força F igual a 0,3 newtons na direção horizontal para a direita. Determine o vetor campo elétrico nesse ponto. Resolução, dados. A força, que é 0,3 newtons, a carga de prova, que é igual a 6 microcoulombs, que transformando para coulomb temos 6 vezes 10 a menos 6. Como o campo elétrico é igual à força dividido pela carga de prova, em módulo temos que é igual a F sobre o módulo da carga de prova, que é igual a 0,3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta, obtemos o valor do campo elétrico, que é igual a 5 vezes 10 elevado a 4 newton por coulomb. Sendo
a carga de prova positiva, que é esse caso, o campo elétrico tem a mesma direção e sentido da força. O módulo do vetor campo elétrico é igual a 5 vezes 10 à quarta Newton Coulomb.